Aliás, tem uma história que a senhora conta que talvez ilustre bem isso e que ajuda a gente a entender de onde que vem também esse espírito que para mim não é uma rebeldia à toa, uma coisa no sentido de alguém que não se adequa. Não, é já uma manifestação, talvez, na criança de uma resistência, da forma da criança que a criança encontra de responder aquilo que é opressão pura, que lhe tira todas as condições de expressão, de participação no convívio com os outros, no acesso às coisas que a escola tem para oferecer. Tem uma história que a senhora conta, eu vi isso num programa de televisão, em que a senhora pode contar, mas eu vou dizer só para a senhora lembrar, em que a senhora é provocada por um colega, insistentemente provocada por um colega, até que a senhora reage. Quando a senhora reage, a professora entra na sala e isso desencadeia todo um processo que depois tem um final brilhante, conduzido pela sua mãe. A senhora podia contar essa história para nós? Então, esse eu vou falar até o nome, porque ele existe ainda e assim, eu encaro, tá bom? O nome dele é Nelson Funari. Então, ele sentava atrás de mim. E ele passava, sei lá quanto tempo, mas era, sabe, não era um dia só que ele fazia aquilo. Ele pegava a régua e ficava assim, sabe, cutucando o tempo todo, assim nas minhas costas. E a minha professora era daquelas professoras que não ficava na sala, entendeu? Qualquer coisa saía, ficava mais no corredor do que na sala. E punha, não sei se isso existe ainda, punha um aluno queridinho dela, ou uma aluna, para marcar quem conversasse. Ou se existe, hein? Então, eu não podia reagir porque eu tinha medo de ir para a lista. Então, eu não reagia. Só que um dia ele me infernizou tanto de cutucar, e assim, o nome mais agradável que ele falava era negrinha fedida. Mas isso era mania lá, sabia? Eu não sei por que é negro fedido, mas qualquer um pode ser fedido quando não faz as higienes, né? E minha mãe era uma pessoa super cuidadosa conosco. Aí um dia eu me esquentei, porque eu não era santa também, né? Ele cutucou tanto que eu virei a mão para trás assim, mas dei com tudo, mas eu não procurei acertar o nariz dele. Mas eu acertei. Era para acertar onde fosse. E eu virei assim e começou, o sangue esguichou, né? Aí foi aquela gritaria na sala, e ele levantou, daí eu fui para cima, daí eu dei mais soco ainda. Então, não, eu fui terrível. Diva Tyson. Pode ser. E daí, o que aconteceu? Quando a professora entrou na sala, ela viu aquilo. E o que foi? Porque a diva bateu no Nelson, porque não sei o quê. Daí eu falei, ela falou, por que você fez isso? Eu falei por que eu fiz. Mas, o que ela fez? Ela me pegou e levou para a diretoria. Você imagina naquele tempo uma criança ir para a diretoria, era assim uma coisa de louco. A gente morria de medo, até ele passar na sala, assim, na frente da sala da diretora. E o menino não foi? Ele não foi. Chego lá na sala, né? Ela me arrastando, puxando pela mão. Aí entrei lá na sala. A diretora, esta eu vou falar o nome. Não vou dar o sobrenome, porque tem uma pessoa que eu amo, que tem o mesmo sobrenome dela. Dona Helena. O marido dela era deputado estadual. Quem quiser pesquisar, que pesquise. Aí ela falou, por que você fez isso? Por que você bateu? E eu contei, né?
Sabe o que ela respondeu para mim? Eu falei, é porque ele fica me cutucando, fica xingando e me chamando de negrinha fedida. Sabe o que a diretora me disse? Mas você é uma negra fedida mesmo. E me deu 2 tapas no rosto. Assim, pá e pá. Não vou contar o que eu fiz com ela. Eu conto. Como eu era daquelas que decidia tudo, como ele falou, diva Tyson, né? Que naquela época não era Tyson, era Joy Louis. Aí eu fui pra cima, porque ela me bateu no rosto e eu fui pra cima. E deu uns... Aí ela começou a chamar as zeladoras e entraram 4 zeladoras na sala para me segurar. Uma delas ficou encostada assim na parede, foi a única que não me agrediu. Porque minha mãe, nas horas vagas, ela era parteira dos pobres, porque no interior tinha disso. Parteira dos ricos e parteira dos pobres. E minha mãe era parteira. E uma das zeladoras, a minha mãe tinha feito já 3 partos dela, tinha atendido o parto. Nunca cobrou 1 centavo, porque ela achava que aquilo era missão. Então ela ia a pé para os sítios, às vezes ia a cavalo, às vezes de carroça, e fazia os atendimentos. Esta, que não me agrediu, chama-se Maria Oricoli. As outras 3 me agrediram. Mas, como eu falei para vocês que eu virei o capeta, olha, eu fiz o que podia fazer e escapei. Pulei o muro do colégio, do grupo escolar, que ainda é um muro até hoje, o mesmo muro. Pulei e fui correndo até minha casa. Eu morava acho que uns 3 quilômetros, mais ou menos. E cheguei lá em casa, minha mãe, o que é que a senhora está fazendo aqui? Minha mãe era muito, assim... Aí eu falei para ela, não, é porque a dona Helena me bateu. Ela falou assim, é verdade, porque ela achou que eu tinha fugido da escola, saído para sair. Eu falei, é verdade. Ela falou, então vamos lá que eu quero saber se é verdade. Você vai repetir isso na frente dela. E minha mãe lavava muita roupa para fora, ela era lavadeira, né? E ela estava assim toda molhada, do jeito que ela estava, ela me pegou pelas mãos e fomos lá para a escola. Cheguei lá, ela entrou direto na sala, pediu licença, entrou e falou, repita para a mãe aquilo que você falou lá em casa. Aí eu falei que ela tinha me batido, e ela falou, minha mãe falou para ela, é verdade que a senhora bateu na minha filha? Ela falou, é. Aí minha mãe falou, por que, para mim, por que ela te bateu? Eu falei, porque eu contei a história e falei, porque ela me chamou de negrinha fedida, me bateu. A minha mãe falou, a senhora acha que eu lavo roupa para as outras pessoas e não vou cuidar das roupas dos meus filhos? E me pegou pela mão e me levou no postinho de saúde. Chegou lá, como ela era parteira, os médicos conheciam minha mãe. Aí chegou lá, doutor Oscar Dantas, era o médico do posto. A minha mãe falou assim, ele falou, dona Rita, o nome dela era Rita. Dona Rita, o que a senhora quer? Eu quero que a senhora faça um exame na minha filha e quero um atestado para saber se ela tem alguma doença que deixa ela fedida, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, ela é saudável, dona Rita. Minha mãe falou, mas eu quero atestado.
Aí ele falou, mas por quê? Daí a minha mãe contou a história. E como no interior tem muita briga política, e era na época da política, tanto que o deputado não se elegeu, tá? Muita briga política. Mas foi um assunto pro dia. Ele passou um atestado, falou, pode entregar. Aí minha mãe, comigo, chegou na escola, entregou o atestado para ela. A senhora não precisava fazer isso. Minha mãe falou, precisava sim. A senhora não disse que era fedida? Eu fui lá para o médico provar que ela tinha alguma doença, porque fedida ela não é. Mas pode ter uma doença que eu não saiba. Daí a minha mãe falou, entregou, e a minha mãe disse para ela, e eu não quero mais a minha filha com esta professora. Tinha duas quartas séries primárias. Daí minha mãe falou, quero minha filha estudando com a dona Raquel, que foi uma professora maravilhosa. Quero minha filha estudando lá com ela. Ela falou, não, a minha mãe falou, pois se eu tiver que falar com o presidente da República, eu vou. Ou a senhora muda, minha filha, ou eu vou, onde tiver que ir, eu vou. Aí eu fui para estudar com a dona Raquel, que foi uma professora genial, que é uma das professoras que eu tenho assim no coração para o resto da vida. E foi assim, daí virei santinha, porque a dona Raquel era bacana. Quer dizer, não é que ela era realmente uma professora. Não tem outra palavra para dizer. E daí ela falava assim, Diva, venha apagar o quadro para mim. Nossa, me achava tal. Aí ela apagava o quadro. Quando terminava a aula, que elas levavam aquele monte de caderno para corrigir em casa, que até hoje é a mesma coisa, né? Aí assim, Diva, ela morava nos fundos, atrás do muro dos fundos do colégio. Diva, você me ajuda a levar os cadernos? Nossa, eu me achava assim, a tal. E daí ainda eu fazia minha mãe gastar dinheiro, sabe? Porque todo domingo eu queria ir na casa da dona Raquel, levar meia dúzia de copos de leite para ela. E até frequentei a igreja dela, apesar de não acreditar, ela era presbiteriana, eu ia para a igreja porque eu o amava. Aí passei a ser ótima aluna, né? Tanto que a gente ganhava, assim, não era prêmio, ganhava um papelzinho, assim, que você era a melhor aluna do grupo escolar, né? Quando se terminava a quarta série. E eu fui a segunda, com a dona Raquel. Impressionante essa história que a senhora trouxe agora. Ela é uma síntese da realidade brasileira, da educação brasileira. Assim. A gente tem uma tragédia social acontecendo nas salas de aula por falta de um olhar sensível de acolhimento e valorização. Né? Muitas vezes a escola, que a gente, às vezes, né, dona Diva, a gente diz tanto, né, que a educação transforma. Claro, a educação transforma, e se a educação não transformar, a quem a gente recorre, né? Ela transforma. Desculpe, ela transforma para o bem e para o mal, depende do professor. É isso que me veio à mente quando a senhora estava contando, porque até que ponto a educação é transformadora? Depende, né? Depende de quem está por trás do ato de educar, né? Da consciência crítica que essa pessoa tem da realidade, da percepção que ela tem da realidade que ela encontra, dos valores que ela cultiva. Né? Ser professora passa, num país como o nosso, por uma percepção dessas realidades que são distintas, né? E é quase como se fosse uma pedagogia da qual não se abre mão, essa sensibilidade de você olhar para o outro e acolhê-lo na sua condição, o que faz com que você trate cada um de uma forma diferente. Exatamente.